Então, irmãos, queremos dar as boas-vindas a todos que aqui estão nesta tarde para este encontro especial, onde estaremos a ouvir acerca do aconselhamento cristão e vamos pedir a bênção e a direção do Senhor para este tempo que vamos estar juntos. Oremos. Nosso bom Deus e Pai, queremos agradecer-te pelo dia que nos dás, pelo privilégio de podermos estar aqui para este tempo de aprendizado e rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e que possamos, ó Deus, sair daqui edificados. Rogamos pelo Teu servo Alessandro, que ele seja instrumento nas Tuas mãos. E pedimos ainda por algum irmão, amigo, que se dirija aqui à Tua casa, que o possa fazer em segurança. É o que te pedimos com ações de graças, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E desde já queremos também agradecer ao nosso irmão presbítero Alessandro por se disponibilizar para esta tarefa. Obrigado, reverendo. Boa tarde a todos. Com grande alegria, estamos aqui para falarmos de um assunto extremamente difícil e ao mesmo tempo polêmico, mas edificante, que fala aos nossos corações, fala a respeito daquilo que nós chamamos das doenças, né? Doenças da alma. Hoje eu estava a conversar com um pastor pela manhã e ele grande dúvida que ele tinha, que era entender quando nós falamos dessas questões que todos nós presenciamos na nossa família, na nossa casa, na igreja, e quando nós ouvimos falar de fenômenos como depressão, ansiedade, autismo, etc., transtorno bipolar, déficit de atenção e hiperatividade, nós ficamos um pouco confusos. De fato, isso são problemas médicos, isso pertence ao psicólogo, pertence ao terapeuta, pertence ao pastor. Qual é o campo de ação de cada um? Aonde é que vai a questão espiritual, a questão não espiritual? A quem nós vamos abrir o nosso coração? Enfim, muitos reduzem o problema, não, isso é pecado, outros acham até que é demônio, e por aí vai. Nós temos certeza de que essas situações são difíceis de entender. Vou me apresentar, o pastor já falou um pouquinho, né, a respeito de mim. Me chamo Alessandro, eu sou médico, formação em medicina interna no Brasil e cuidados intensivos. Ainda não validei a minha especialidade em Portugal, mas essa especialidade eu tenho no Brasil. Sou médico aqui em Portugal também. O diploma consegui validar, graças a Deus, consigo atuar como médico cá. E na área teológica, eu fiz o mestrado em ministérios no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Já também fiz ali todos os módulos de aconselhamento bíblico pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos e dezenas de outros cursos, simpósios, etc. Onde é que tem um simpósio sobre aconselhamento, a gente está lá. Acabamos de fazer, eu e o pastor Pedro, um curso no CTVAP, que é um seminário no Brasil, sobre casos difíceis, justamente isso que a gente vai falar para vocês hoje aqui. Deixa-me só preparar aqui minha parte técnica. Então, quando nós, como havíamos dito, esses problemas problemas da alma são doenças, são patológicos ou são questões estritamente espirituais? Há muita polêmica, como compreender se existem como compreender aonde cada um desses problemas existem e a atuação de cada um. Então, como eu disse, conversando com o pastor de manhã, ele me disse, irmão, qual é o limite de ação, aonde que cada um vai atuar, o médico e o pastor, né? E essa é a grande temática hoje aqui do nosso estudo. O pastor ou doutor? A quem que eu vou procurar? Esses problemas do corpo ou do espírito, da alma, eles se misturam? Como é que essas coisas precisam ser entendidas?
Aí eu coloquei um gráfico a respeito da natureza tríplice do homem, que já digo de antemão, não concordo. A gente vai colocar alguns textos bíblicos e falar disso um pouquinho mais à frente. Mas a gente percebe aqui nesse diagrama, está pequenininho para vocês, mas é a tendência de dividir o corpo em três, né? Alma, espírito e o próprio corpo. O corpo, quem trata é o médico, o espírito é o pastor, e a alma, a mente, a chamada psique, quem trata são as ciências seculares, o psicólogo, o terapeuta e por aí vai. E há uma área da medicina, que é a psiquiatria, que vai aí se encontrar nas questões do corpo e tem a concepção de que há um transtorno mental, há problemas de ordem química cerebral e que, por isso, torna-se necessário a medicalização para o tratamento, apesar de entender que existe uma outra questão não orgânica que o terapeuta, que o psicoterapeuta, que o psicólogo vão poder atuar. Antes de falar um pouquinho de cosmovisão, quero deixar algumas coisas muito claras aqui para todos. O objetivo nosso aqui não é polemizar, nem tampouco minimizar todo e qualquer esforço que vem na tentativa de aliviar o sofrimento humano. O sofrimento ele existe, nós sabemos disso. Nós somos figuras caídas, né? Nós somos pecadores e sofremos por diversas situações da vida. E o nosso objetivo aqui não é minimizar nenhum desses esforços. Entretanto, a nossa ideia é colocar para os irmãos, colocar para a igreja, quais são as ferramentas disponíveis e, quando eu busco essas ferramentas, aonde que eu quero chegar. Qual é o nosso propósito de vida enquanto cristãos? O que o sofrimento, como é que eu enxergo o sofrimento? Qual o propósito do sofrimento para o homem caído? Né? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, quanto mais nós. Né? Há um propósito no sofrimento e a nossa ideia aqui não é minimizar nenhum desses esforços, nem ofender qualquer um que tenha uma opinião distinta. A discussão aqui é discussão de ideias e nós vamos trazer isso para vocês. E na segunda parte do nosso debate aqui, da nossa palestra, nós vamos ter oportunidade de debater a respeito disso. Vocês vão poder perguntar, vão poder questionar. E, lembrando, a discussão aqui é em torno de ideias. Nós não temos como objetivo atacar pessoas, tá bem? Ainda que muitos vão se sentir um pouquinho tocados ali naquilo que entende como verdade. E esse é o nosso objetivo, confrontar e provocar em busca da verdade, em busca daquilo que Deus quer para a sua igreja. Cosmovisão. O que vocês entendem como cosmovisão? Quem já leu ali não vale? Quem quiser falar um pouquinho? O que você entende como cosmovisão? Se ninguém quer falar, falo eu. Cosmovisão, já como está dito ali, veio da língua inglesa como uma tradução da palavra alemã. Não vou pronunciá-la, por favor. Que é a respeito da percepção do mundo, né? O ponto de vista, da concepção daquilo que você tem a respeito do mundo. Ou seja, imagine a questão, eu vejo aqui algumas pessoas de óculos, né? Enfim, eu já usei, eu não uso mais hoje, graças a uma cirurgia. Mas quando você tenta enxergar as coisas por meio... eu preciso só entregar minha chave, que a minha esposa ela tem toque, ela não pode ver a chave no meu bolso. Aí, né? Depois a gente trata ela com aconselhamento. É orgânico, não. Bom, como eu havia dito, se eu tirar o óculos de vocês aqui, vocês vão enxergar o mundo, né, a minha pessoa e o que vocês estão a ver aqui de uma maneira um pouco diferente. E se pôr o óculos, vão enxergar um pouquinho melhor. Isso é cosmovisão. É a maneira com que você enxerga as coisas da sua vida ao seu redor. Isso é importantíssimo, porque isso tem a ver com o nosso pressuposto. Nós temos a tendência de absorver muita coisa da mídia, enfim, de literaturas chamadas integracionistas, que tentam unir aconselhamento com psicologia.
e nós temos essas coisas ditas como verdade. Eu vou dar um exemplo simples aqui de uma literatura que talvez muitos tenham lido, chamada 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, em que ele coloca ali 5 linguagens e que é importante a gente se relacionar com o nosso cônjuge e entender qual é a linguagem que ele tem. A ideia dele é que nós partimos do pressuposto de que somos taças vazias, com necessidades, e essa taça ela precisa ser preenchida. E quando eu falo a linguagem do meu cônjuge, eu vou agradá-lo, eu vou falar a linguagem dele, e assim eu tenho um casamento feliz. Entretanto, se a gente for colocar a lente correta da Escritura, nós vamos entender que esse não é o objetivo do casamento. Não é. Casamento é servir ao outro e não dar ao outro aquilo que ele quer. É diferente. Porque quando você dá ao outro aquilo que ele quer, você está alimentando o ídolo dele. Ele só vai ser feliz se ele receber aquilo que ele tanto deseja. E quando você não puder dar isso para ele? Acabou o casamento? Não é esse o propósito. Então, quando nós entendemos essas questões à luz da Escritura, quando Jesus diz, há maior alegria em dar do que receber, não é? E o propósito do casamento na Escritura, que é edificar o seu cônjuge, amá-lo incondicionalmente, da mesma forma como Cristo amou a sua igreja, porque se você parar para pensar e analisar a Escritura do casamento de Cristo com a sua igreja, o que a igreja deu para Cristo? Exatamente, nada, problemas. O homem é totalmente incapaz de dar para Jesus Cristo aquilo que ele merece. Certo? Pecadores, totalmente caídos. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores inimigos de Deus. E essa é a ilustração de Cristo, a igreja, que Paulo usa para o casamento. Amor incondicional. Mas quando você vai para a literatura que eu citei, a crítica que nós fazemos é exatamente essa. Como nós lemos esses problemas? Qual é a lente que eu uso? A cosmovisão ela vai funcionar como guia para a sua vida. Todo mundo conhece o Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas nós temos a tendência de utilizar para iluminar os nossos caminhos e os nossos problemas outras luzes, né? Vamos dizer assim, que não a palavra de Deus. E são falsas luzes, né? São coisas que nos mantêm nas trevas, porque não nos remete para a pessoa de Jesus Cristo. Todo e qualquer ensino, ele tem que ser voltado para a pessoa de Cristo, ele tem que ser cristocêntrico. Todo o meu relacionamento, ele tem que ser cristocêntrico. Então, quando Gary Chapman diz que um casamento é feliz, quando eu falo a linguagem do meu cônjuge, isso é alimentar ídolos, isso é idolatria, isso é pecado, isso não está certo. Mas nós consumimos esses livros, e eu já li esse livro, achei ele maravilhoso. Mas depois de estudar um pouco a respeito do aconselhamento e trocar as lentes que eu estava a usar, passei a olhar essas literaturas com uma crítica muito maior, né? Você já ouviu falar que o homem possui necessidades básicas? Sim? Sim. E quem disse isso? Maslow, né? Maslow. O homem tem necessidade básica. Já ouvi uma pregação numa igreja evangélica a respeito de Cristo sendo a salvação como a maior necessidade. Perceba que ele parte de Maslow e utiliza a Escritura para justificar a ideia inicial, o seu pressuposto, a sua cosmovisão. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. A visão secular, o secularismo, é uma ideologia que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença de Deus. Ela não tem obrigação de colocar Deus ali. Ela exclui Deus. Entre 1870 e 1930, houve uma substituição da cosmovisão cristã pelo naturalismo materialista, que é o humanismo secular. Ele tem como importante, aí eu friso aqui, grifo, aquilo que é sujeito a verificação empírica e a observação do homem. É o homem observando o próprio homem. É a razão, né? Isso foi muito exaltado com o humanismo na França, não é isso? Agora,
o homem e não Deus é o determinador da realidade, do significado e da própria ética. Há uma fomentação da ideia de libertação das crenças religiosas em favor da ciência e da racionalidade. Então, as ciências seculares, elas se baseiam nessa premissa. Ela necessariamente exclui Deus. É quase um ateísmo. É um ateísmo disfarçado. Porque ele até tolera e permite que você tenha sua fé em Deus. Mas para resolver os seus problemas, ele exclui. E ele passa a ter o homem observando o próprio homem para tentar encontrar a solução dos seus problemas. A origem do universo, ela é fruto do acaso, de uma grande explosão, né? E a partir daí vem então a evolução defendida por Darwin, que vai combater o criacionismo. O homem é um ser evoluído, o homem é um ser inteligente. Mas um teólogo chamado Frost, ele questiona: quanto mais o universo parece compreensível, mais sem sentido ele parece. O esforço de entender o universo é uma das poucas coisas que eleva o espírito humano um pouco acima do nível de uma farsa, dando-lhe um pouco da graça da tragédia. É uma frase forte. Qualquer esforço humano para tentar entender a si próprio e tentar resolver os seus problemas, nesse sentido, né, de entender o universo aqui, entenda como o universo toda e qualquer sistemática, todo e qualquer problema. Isso eleva o espírito humano um pouco acima da farsa. Ele parte do pressuposto de que o homem é incapaz de entender o próprio homem. E essas chamadas ciências da mente, eu falo um pouquinho da psiquiatria, apareceu com os árabes. Os árabes foram quem inventaram a psiquiatria moderna entre o ano 700 e 1500 depois de Cristo. Foram o primeiro povo a introduzir a chamada ciência experimental quantitativa, aproveitando o seu conveniente sistema numérico, que o Ocidente depois adotou muito tempo depois. O conceito de diagnóstico, tratamento, teoria, que a Europa não conheceria até o século XIX. Então, eles foram precursores disso. Houve muito desenvolvimento nessa área. Nesta época, inclusive, hospitais muçulmanos atraíam, inclusive, cristãos, médicos cristãos e judeus que iam lá estudar um pouco a respeito dessa área médica, que virou especialidade para tentar entender a mente humana, os seus problemas. Mas perceba, com o que nós falamos anteriormente, a ideia é biológica, a ideia vem da evolução. O homem é um animal evoluído. Então, seus problemas mentais partem de problemas do cérebro. E eles dissecavam o cérebro para tentar entender. Toda a construção médica foi nesse sentido, mas sempre tentando ir para o material para entender as questões não materiais, as questões subjetivas, as questões da mente, da psique. Mas até hoje, procuram, mas não existe um teste laboratorial na psiquiatria. Zero, nenhum. Tudo é filosofia. Tudo é crença, tudo é conceito, tudo é pesquisa observacional. É o homem observando o próprio homem, mais nada. Já tentou-se comprovar os problemas que são rotulados, os fenômenos, vou chamar de fenômenos, não de doenças, eu não creio que sejam doenças. Doença, por exemplo, é o diabetes. Você tem deficiência de insulina, você vai ter glicemia alta, né, glicemia, você vai dosar e vai perceber. Se você infartar o coração, vai ter dor. Faço um eletrocardiograma, eu tenho alteração. Faço análise no sangue, vou encontrar marcadores de infarto. Nas doenças psiquiátricas, não. Digo as doenças da mente. Porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente que há no próprio manual de diagnósticos da psiquiatria, na Bíblia da psiquiatria, eles misturam tudo, inclusive questões físicas, alterações mentais provocadas por medicamentos, mas muito mais questões subjetivas, as chamadas os transtornos mentais. A psicologia, então, ela se inicia com a filosofia dualista, a ideia da divisão do corpo e mente, e tentar estudar essa parte material
pai da psicologia foi esse médico aí, não foi Freud, né? Se alguém souber pronunciar aí, como é que é o pastor Paulo? Né? É esse mesmo. Ele passou a estudar a mente com o suporte de métodos experimentais, as chamadas ciências naturais. Ele era um fisiologista, médico, e que começou a estudar essas questões da mente, tentando sempre correlacionar isso com questões orgânicas. E adotou a metodologia que ele usava na ciência, de fato, né? Na fisiologia, os seus métodos analíticos. Ele tentou aplicar isso para as questões da mente, e até hoje é o pilar, é o que sustenta a psicologia. É tentar estudar a mente humana por meio de ferramentas exatas. Entretanto, o objeto de estudo não é palpável, é subjetivo. É o doente que senta, conversa e diz o que tem. Você não mede, você não dosa, você não separa num tubo de ensaio, titula, mede, faz suas análises e tem resposta. Não dá para botar o pensamento num tubo de ensaio e fazer qualquer tipo de experimento. É observacional. Por si só, já dá para a gente perceber a grande dificuldade que é aceitar isso como verdade. Ela, como ciência, eu coloco entre aspas, através do método experimental, delimitou seu campo de estudo, esse médico, definiu seu objeto, né, que é a vida psíquica, a consciência, formulou métodos e formulou suas teorias. Teorias que foram desenvolvidas ao longo dos anos, continuam sendo desenvolvidas, e um exemplo que eu coloquei aqui embaixo, clássico da psicologia experimental, é o cão de Pavlov. Pavlov, ele condicionou um cão, toda vez que ele ia dar comida, ele tocava uma campainha. Ao ponto de ele agora tocar a campainha e perceber que o cão salivava, que ele já esperava a comida. Esse modelo experimental do cão de Pavlov, biológico, num cão, foi exportado e colocado como tratamento para o homem. E aí eu acho que há uma grande diferença, como nós cristãos entendemos como Deus criou o homem, o único que recebeu o sopro de vida foi o homem. Então há uma grande diferença entre alguém que recebeu o sopro de vida de Deus e um cão. Não existe a psicologia, existe as psicologias. Coloquei um quadrinho aí das diversas correntes: estruturalismo, reflexologia, behaviorismo, comportamentalismo, psicanálise, né, da qual Freud faz parte, psicologia da forma, construtivismo, humanismo. A psicologia tem várias correntes. Muitas delas não concordam uma com a outra. Agora, se você parar para analisar, se eu tenho um objeto experimental de estudo, utilizo uma ferramenta analítica, como é possível obter correntes completamente contraditórias e que não chegam a um consenso? O consenso é o único, é a tentativa de aliviar o sofrimento do homem. Mas as teorias, elas não concordam uma com a outra. Nós tivemos uma palestra da PCB, da Associação Portuguesa de Conselheiro Bíblico, e ouvimos o pastor Davi, que ele diz que é um psicólogo não praticante. E ele fez o curso de psicologia. No final do seu curso, ele, na dúvida de qual ferramenta utilizaria, a resposta que ele teve é: escolha. Escolha qual corrente você vai ser adepto. E não se preocupe, você vai, ao longo da sua experiência, você vai perceber que você vai elaborar a sua própria gama de ferramentas. Vai chegar um momento que você vai misturar uma ou outra, vai ser mais adepto de uma ou outra, vai começar a usar uma, vai usar outra. E aí eu percebo a grande questão, que é a subjetividade. Não esqueça essa palavra, subjetividade. É muito da indução de quem te ouve, o que entende, qual ferramenta que ele vai usar e quais as soluções que ele vai propor para você.
Esse artigo do John Street é o porquê o aconselhamento bíblico e não psicológico. Ele cita aqui algumas críticas que eu ressaltei. Muitas escolas da psicologia influenciaram as escolas da graduação de teologia. Sim. Psicanálise de Freud, psicologia analítica de Cal, aconselhamento psicológico de Rogers, psicologia, aqui o segundo tópico, desculpe, faltou, é o Carl Jung, psicologia fisiológica do liberal e teólogo que virou psicólogo, né? Esse teólogo que depois virou psicólogo aqui, G.T. Ladd, psicologia existencial de Schoren. Muitos pastores passaram a adotar essas correntes e a ideia era fazer uma hermenêutica psicológica. Vou dar um exemplo prático. Todo mundo aqui conhece o resumo da lei do Senhor. Amará a Deus e amará o próximo. Quantos mandamentos eu tenho? 3, correto? 3. 3 sim. Amar a Deus, amar o próximo e amar a mim mesmo. É isso? Não? Não? Mas eu não preciso amar a mim mesmo para depois amar os outros? Mas é isso que o texto diz? Mas é isso que os teólogos diziam quando queriam levar como pressuposto o fato de que eu só posso amar as pessoas se eu amar a mim mesmo. Mas a Bíblia parte do pressuposto que você ama muito você mesmo. Se não amasse muito você mesmo, não haveria queda. A queda é o amor próprio do homem. Isso é o pecado. Mas quando nós defendemos a integração de psicologia e Bíblia, eu poderia estar aqui dezenas de outros exemplos, essa é uma das justificativas que se dá a respeito desse terceiro mandamento, que não existe. Isso é uma heresia, mas isso é o que nós chamamos de hermenêutica psicológica. Percebe? Eu vou ao texto bíblico procurar pretexto, justificativas para aquilo que eu tenho de cosmovisão. O meu pressuposto é psicologia. Então eu vou para a Escritura tentar encontrar nela argumentos para que eu consiga juntar as duas coisas. Eu citei uma literatura aqui do Gary Chapman, mas há dezenas de livros cristãos que falam a respeito disso. Quer ver uma coisa que vocês ouviram falar com certeza? Autoestima. Né? Quando a pessoa está muito para baixo e se vê de forma negativa, você diz que a sua autoestima está baixa. Mas o que é autoestima? O que vocês entendem como autoestima? Mas é algo alto que é pessoal ou alto demais? É a maneira como você se vê, né? É a autoestima, a maneira como eu me amo, me quero, me aceito. E aí a gente mistura um monte de coisa. Quando a gente parte da pirâmide de Maslow, das necessidades básicas até as necessidades maiores, há algum problema a desejar ter um bom emprego? Não. Um bom marido, uma boa esposa, filhos educados? Oh, Deus, quem dera. Né? Quietinhos, não faz barulho. Alguns aqui tem até cachorro em casa, né? Um cachorro quietinho que não arranha as coisas, que não rasga, né? Deus do céu. Pai de pet, mãe de pet. É o cão de Pavlov. Perceba que essas ideias que nós temos de você querer essas coisas, querer ser feliz, você casa e tem que ser feliz, você tem que buscar, você pode, você consegue, né? Há uma literatura também chamada de mercado das pulgas, que é essa da autoajuda. Pulga porque salta da prateleira e todo mundo compra, pega e leva para casa, né? São livros que vão exaltar exatamente o seu potencial, né? Por exemplo, mude seu marido até sexta.
Há um livro assim, cuja autora diz que para que você para fazer o marido te ajudar em casa, por exemplo, lavar a louça, se não lavar a louça, não vai ter, né, namoro à noite. E por aí vai, né? É verdade. Ela ensina isso para as mulheres, tá? São metodologias, são visões totalmente fora da escritura, mas que parte do pressuposto que você precisa ter uma boa autoestima, você precisa se ver muito bem, você pode, você consegue, todo o potencial que você tem deve ser desenvolvido, coisas que são utilizadas nas empresas. Agora, quando nós olhamos para a escritura e entendemos o conceito de depravação total, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer, não há quem tema a Deus, que homem é incapaz de salvar a si próprio. Se for necessário Jesus vir salvar a nós e morrer na cruz, que potencial que você tem? Qual é o potencial que o homem tem? Se nós fazemos alguma coisa de boa, é por causa de Cristo. Se você é um salvo, você só faz alguma coisa de boa por causa de Cristo. Porque agora você tem o Espírito Santo. Se não fosse isso, você continuaria sendo inimigo de Deus, incapaz de fazer qualquer tipo de bondade. Mas não, mas você pode, você consegue, você tem que ter uma visão boa de você. A questão da autoestima é uma afronta à teologia que nós temos, de depravação total. E depositar no homem o mérito de que ele pode salvar a si mesmo. Mas perceba como essas coisas vêm, nós absorvemos e nós alencamos, né? Se existisse autoajuda, eu não precisaria da ajuda do alto. Eu não precisaria de Cristo. E a gente vai falar um pouquinho isso mais à frente em Gênesis 3,15. Por isso a ideia da psicologia, ela está em constante mutação, como ele coloca aqui, e a tentativa de chamar de ciência é de se blindar contra críticas. Exatamente se blindar contra as críticas. É uma ciência, ela é exata, ela tem autoridade. Mas quem deu essa autoridade ao homem? É diferente de você ir no consultório médico, o médico aferir a sua tensão arterial, está 200 por 100, e você achar que lendo um livro de autoajuda vai baixar a pressão. Você tem que tomar remédio. Isso é claro para nós. É objetivo. Toma o remédio, há estudo comprovativo, estudo duplo cego, controlado, randomizado, etc., que mostra que aquela medicação é eficaz. E ela vai baixar minha pressão arterial. Ponto. Podemos questionar isso? Podemos. Há metodologias para isso? Há. Mas como nós podemos questionar a psicologia, a psiquiatria e a sua metodologia se o que se mede é abstrato? É pensamento. Não há uma maneira de dosar e de confrontar essas questões. Aqui estão vários textos bíblicos a respeito da ideia da tricotomia da mente, né? Da psique. Se 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Perceba, espírito, alma e corpo. Agora, quando nós observamos outros textos bíblicos, são citadas várias outras partes do homem, né? Força, vontade, enfim. A ideia não é que o homem é dividido em partes. Até porque, se você ler Gênesis, Deus formou o corpo, e o que ele deu ao corpo? Alma vivente. Ponto. Corpo e alma. Acabou. E agora esse corpo e alma são um só. Quando nós olhamos para o homem, você não vai olhar para, né, meu filho Lucas que está ali, eu consigo enxergar a alma do Lucas. Não, agora é o corpo. Não, é o Lucas. Eu só vou conseguir separar a alma de corpo quando ele morrer. Correto? Até lá, é o Lucas. Não, mas agora eu vou tratar a alma. Não, agora eu vou tratar o corpo. É uma coisa só. É assim que nós temos que enxergar o homem. Mais do que enxergar o homem anormal,
a enxergar o homem normal. E se você olhar para trás, a psiquiatria ela foi fundada pelos árabes, porque os árabes tinham ideia, por causa do Corão, de que eles tinham que tratar a pessoa de forma integral. Mas hoje nós queremos dividir, e quanto mais dividir, melhor. Entregamos uma parte para o psicólogo, entregamos uma parte para o pastor, entregamos uma parte para o médico. Não, não. O homem é uma coisa só. Mais uma vez, não estou aqui a diminuir a tentativa desses profissionais em aliviar o sofrimento humano. E alivia? Sim, com certeza. Se você não consegue dormir, tome um diazepam de 10 miligramas. Você não vai dormir? Resolveu o seu problema? Resolveu, você dormiu, né? Mas resolveu o seu problema? Momentaneamente. Afinal, já dizia Davi, em paz me deito e logo pego no sono porque tomei um Rivotril. Não. Porque tu estás comigo. Perceba a cosmovisão de Davi. Perceba naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava e como ele reagia na sua vida, baseado na sua crença, baseado nos seus princípios, na sua cosmovisão. Este autor aqui, Theodor Dempel, ele fala a respeito da psicologia. O título é um título bem... O título é dele, tá? Não é meu não, pessoal. Né? Mas eu gosto. Não me coloco em cima do muro. Evasivas admiráveis. Como a psicologia subverte a moralidade. É um ateu. O autor é um ateu. Que ele, de forma brilhante nessa literatura, é um livro que eu recomendo a todos. Ele faz uma crítica a todas essas teorias. E ele diz que minha tese é que o progresso que ostentamos e pretendemos é, na verdade, por mais incrível que seja do ponto de vista tecnológico, toda a sofisticação que a gente tem, né, é um retrocesso em termos de honestidade e sofisticação. A psicologia não é uma chave do autoconhecimento, mas sim uma barreira cultural para acessar essa compreensão. Acredito que jamais conseguiremos chegar ao âmago do mistério. Não lamento este fato, fico até contente. É muito interessante que ele tem uma visão totalmente alheia à questão cristã, mas ele entra dentro do mundo da psique, usa as ferramentas e questiona as ferramentas e a metodologia desses homens, e ele traz a percepção de que essas teorias apenas levam o homem à fuga daquilo que poderia solucionar os seus problemas. Só faltou ele apontar para Jesus. Faltou tudo. Mas é interessante que ele mostra que essas teorias, elas são evasivas. São conceitos que nós absorvemos, sossegamos com ele e temos uma pseudo-paz. Tu conhece um remédio que é dado para as pessoas, que não tem efeito e que muitas delas melhoram com ele? Como é que chama? Placebo. É um placebo. Eu vou tentar mostrar para vocês que é tudo placebo. Deixar estritamente aos psiquiatras a determinação de se doença mental existe, de se a doença mental existe, é como deixar a determinação da validade da astrologia nas mãos dos astrólogos profissionais. Tu entende de astrologia? Se chegasse um astrólogo aqui e desse uma aula sobre astrologia, você confrontaria alguma coisa do que ele falasse? Não. Né? Mas é aquele negócio, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, inclusive de psicólogo. E o que nós aprendemos não é porque debruçamos, estudamos, pesquisamos e confrontamos de maneira crítica, mas absorvemos conceitos. E hoje, Instagram, Facebook, a internet, com essas leituras rápidas, poluem a nossa mente. Poluem a nossa mente. Tem um comprimidinho que os idosos adoram utilizar. Ele é azul. Qual o nome do remédio? Todo mundo já sabe. Para tratar o quê? Todo mundo sabe. Disfunção erétil. Como é que você aprendeu isso? Tu já leu sobre disfunção erétil? Já pesquisou a origem disso tudo? Eu já.
Mas todo mundo entende que a disfunção erétil é uma doença e é tratada com um remédio chamado Viagra, Cialis, que é o sildenafil. Mas percebe como nós somos bombardeados pela indústria farmacêutica, pela mídia, e compramos essas ideias. É improvável que as pessoas questionem as premissas inerentes às suas ocupações, pelas quais muitas vezes têm um grande interesse financeiro e emocional. E é justamente esse, há muito interesse financeiro, eu vou mostrar isso para vocês. O que seria então um transtorno mental? É uma síndrome ou padrão comportamental, psicológico, clinicamente significativo, que ocorre em um indivíduo e está associado à presença do sofrimento. É o sofrimento da alma, o sofrimento da mente. Mas diferente do que você entenda como algo que é substrato, olha o final do parágrafo aí. Há questões biológicas. E muitas vezes hereditárias. E quem diz o que é transtorno mental ou não? É esse livro aí, que é o DSM. É o Manual de Estatísticas e Diagnósticos das Doenças Mentais, adotado pela Sociedade Americana de Psiquiatria, pela associação. Como definir o que é normal e o que é anormal? O psiquiatra usa esse livro, é a Bíblia deles. O psicólogo também. O psicoterapeuta também. Agora, o primeiro manual escrito, ele tinha como doença o homossexualismo. E desapareceu no segundo. Mas antes era doença, agora não é? É porque houve pressão. Pressão da sociedade. Em definir que o homossexualismo não é mais doença. Há uma série de outras questões aqui colocadas no DSM, mas ele foi fundado em 1952 e eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que é o DSM de uma maneira muito resumida. Quanto mais eu leio o DSM, menos eu entendo ele. Mas o que eu consigo entender são 3 axiomas. Gravidade. Como é que ele define o que é transtorno mental? Pela gravidade dos sintomas, há critérios. A duração desses sintomas pode ser uma semana, 15 dias, um mês, enfim. Cada doença vai ter um. E se ele tem prejuízo clinicamente significativo. Por exemplo, se você acorda de manhã, se olha na frente do espelho, você é homem, olha no espelho e enxerga Maria. Eu sou Maria. E você vive bem com isso, ok, você não tem um transtorno relacionado à questão sexual. Mas se você acorda e fica angustiado, ansioso, deprimido, não consegue mais trabalhar, para de comer, começa a ter pesadelo, só sonha com o corpo de mulher, e você agora tem um prejuízo clinicamente significativo, agora sim você tem um transtorno. Percebeu o critério? É esse. Como é que o DSM foi escrito? Do mesmo jeito que a gente poderia escrever hoje um livro aqui, fazer uma reunião, vamos definir, eu vou reduzir isso de uma maneira muito simples, pessoal, mas não me entenda como ofensa. Nós vamos programar hoje, sábado, amanhã domingo, nós vamos programar um almoço aqui na igreja. Mas nós vamos fazer aqui um cardápio, cada família vai trazer um cardápio. E nós vamos discutir qual é a alimentação mais saudável que poderíamos ter nesse cardápio. Cada um daria sua opinião, cada um acharia aquilo que é melhor, e no final teríamos elaborado o cardápio mais saudável que nós poderíamos ter no almoço de domingo. É assim que foi escrito o DSM. Psiquiatras se reuniram, com base nos seus estudos, muitos com estudos analíticos, mas sempre observando a mente humana. Não há um marcador, não há nada que possa ser medido, dosado. É subjetivo. Diferente de algumas doenças orgânicas que também são colocadas no DSM, diferente de manifestações provocadas por medicamentos que possa tomar. Há medicamentos, por exemplo, que podem causar sintomas de tristeza profunda. Há medicamentos para tensão arterial que podem provocar impotência sexual masculina. E o DSM classifica isso como um transtorno da sexualidade, provocada por medicamento. Você tem agora um transtorno, você tem agora um problema. Tu precisa ir no psiquiatra tratar, precisa ir no médico tratar. O que é depressão?
Tu conseguiria me dizer o que é depressão? Ah, eu acho que a irmã está muito triste, não sai da cama, perdeu o marido, tem um mês que ela não vem para a igreja, está deprimida. Mas pelo manual aqui, eu quero salientar, eu vou mostrar algumas doenças aqui, mas o que eu quero salientar são algumas questões. Há critérios, e aí, letra A, 5 ou mais sintomas dos seguintes. Perceba, são 5, então eu preciso ter 5 desses. Há critérios estabelecidos para isso, né? Humor deprimido, na maioria dos dias, quase todos os dias. Perceba o tempo. Há um tempo para que isso seja estabelecido, há uma constância. 2, acentuada diminuição do prazer ou interesse em quase todas as atividades da maior parte do dia. Veja o prejuízo clinicamente significativo. Insônia, agitação, fadiga, capacidade diminuída de pensar. Eu estou sendo bem rápido aqui, porque os critérios são bem extensos. Mas sempre trazendo esses 3 axiomas. Critérios, tempo e prejuízo clinicamente significativo. Passei mais um slide, viu? Veja a extensão do diagnóstico, quantos critérios são estabelecidos só para depressão. Mas existem sintomas depressivos que são provocados por outras doenças, como eu falei, medicamentos para pressão, drogas para tratamento do Parkinson, uso de cocaína e álcool, doenças endócrinas, problemas da tireoide, problemas da suprarrenal, o próprio diabetes, doenças do colágeno como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doenças nutricionais, as anemias, deficiências de várias vitaminas, doenças infecciosas que podem afetar o cérebro, e inclusive os cancros, as neoplasias, seja abdominal, enfim, várias outras condições. Essas condições médicas que eu meço, que eu consigo enxergar, dão sintomas depressivos. E o alerta que nós fazemos é: aqui você tem uma causa orgânica, ponto. E que se você ficar patinando lá no pastor, ou no psicólogo, ou em um médico que não tem a visão correta das coisas, você vai ficar tratando com antidepressivo alguém, por exemplo, que tem um problema na tireoide, que era só tratar lá a tireoide que ele resolveria a sua vida. Mas eu tenho outro problema. São sintomas de tristeza profunda, mas provocadas por doenças orgânicas. Percebe a grande diferença, né? E nisso o DSM peca, porque coloca-se rótulos em tudo. E há uma frouxidão dos diagnósticos que a gente vai colocar um pouquinho mais à frente. Ansiedade é pecado ou não? Não é pecado. Quando Jesus Cristo diz na Escritura, não andeis ociosos de coisa alguma. Se ele fala que é para não andar ansioso, se eu ando ansioso, é pecado ou não? Vou repetir a pergunta, é pecado ou não? Aí sim, agora é pecado. Ponto. Pecado. Solicitude da vida, né? O homem não pode acrescentar um côvado da sua vida. Enfim, Mateus traz um texto que Jesus fala brilhantemente sobre isso. Agora, quando nós pensamos em transtorno de ansiedade, é pecado ou não? Continua sendo pecado. Não é porque tem transtorno que não é mais pecado. É ansiedade. Jesus diz para não ficar ansioso, ponto. Mas você tem um problema médico, tem um problema orgânico. A pergunta que eu faço é qual? Aonde é que está no cérebro o problema? Não tem. Isso não quer dizer que as pessoas que permanecem no seu pecado e não entendem isso de uma maneira pejorativa, porque nós pecamos todos os dias, nós, eu, você, por ansiedade, todos nós. A gente fica preocupado se no final do mês vai ficar conta sem pagar, quando o salário é apertado. E Jesus diz, não se preocupe. A Escritura fala muito do dinheiro, dessas questões financeiras. Sim, é uma preocupação nossa. Mas é pecado. Agora, se eu todo dia estou ansioso, e agora eu não penso nem mais nas minhas dívidas, mas eu saio de casa, eu vou contar uma história mais fácil de entender. Um vigilante num banco sofreu um assalto e o bandido, né? Essas coisas não acontecem em Portugal, só no Brasil, né?
botou uma arma na sua cabeça, tá? E você vai morrer, vou te matar, vai morrer, aquele terror. Não morreu, levaram o dinheiro, ele recebeu uma semana de folga do seu trabalho, e na segunda-feira seguinte, quando ele veste o seu fato para poder trabalhar, ele tem uma crise de pânico, o coração acelera, a boca fica seca, sua mão agora fica a suar frio, ele tem uma sensação de desmaio, tem que se sentar rapidamente, começa a esposa dele a abanar, né? Eu vou morrer. E a sensação de morte. Uns vão dizer que isso é pânico, outros vão dizer que é estresse pós-traumático. Mas quando ele foi para uma sessão com o conselheiro, e bem resumidamente e objetivamente, o que o conselheiro perguntou para ele é: no que você pensava quando a arma estava na sua cabeça? E ele pensava: se eu morrer agora, quem vai cuidar da minha esposa e quem vai cuidar dos meus filhos? Ele não cria que Deus, o dono de todas as coisas, cuidaria da sua esposa e dos seus filhos. Essa é a razão. A sua fé, a sua firmeza não estava no fato de que Deus controla todas as coisas. E ainda que ele perdesse a sua vida, Deus continuaria cuidando da esposa e dos filhos. Afinal de contas, Deus seria surpreendido se ele morresse? Não. Se Davi diz que todos os meus dias foram contados. Mas o medo dele era fruto de da falta de que a verdade do evangelho, como o ferro quente que marca o boi, precisava ele ter essa verdade gravada no seu coração, com dor, com sofrimento. Para crer nisso e solidificar essa verdade no seu coração de forma concreta, a ponto de redimir agora os seus próprias emoções e sentimentos, ele precisava passar por isso. E nós vamos ver que quando o homem cai, a corrupção do homem é tamanha que até mesmo suas emoções agora são controladas pelo pecado e são desestabilizadas pelo pecado. E a redenção em Cristo, a redenção que o Evangelho proclama, é capaz de redimir até mesmo suas emoções. E uma vez crendo que Deus cuida dele e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, etc., agora esse homem pode se levantar e ir trabalhar, confiando de que ainda que eu morra, Deus continuar sendo glorificado, adorado e continuar cuidando da minha família. Resolveu o seu problema de pânico. Não precisou de remédio, não fez mapeamento cerebral, que não ia achar nada. Mas ele conseguiu condicionar o seu cérebro, condicionar as suas emoções, conseguiu condicionar seus neurotransmissores por meio da Escritura. E é isso que Romanos 12 diz: renovai a vossa mente. E como é que renova a mente? Trocando? Tira a velha e coloca a nova? É. Mas tira o que de velho? A cosmovisão que você tinha antes do velho homem. Pela cosmovisão nova do Evangelho, da sua palavra, que se renova a cada dia. E é dia a dia que é a santificação progressiva. Eu vou acelerar um pouquinho aqui nos transtornos, tá? São vários, de ansiedade, medo, enfim. Olha o tempo, mais de 4 semanas em crianças, 6 meses em adultos, enfim. Eu vou passar isso aqui. Transtorno do pânico, aqueles sintomas orgânicos que a gente colocou, palpitação, sudorese, tremor, enfim. Eu vou passar isso aqui. Era só para mostrar para você. A tal da fobia social, que antigamente era chamada de timidez, né? As pessoas tímidas, e eu vou falar um pouquinho mais à frente disso. Agora é interessante que o ponto 3, as situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Nas crianças, o medo ou ansiedade, olha o que o DSM diz, podem ser expressos por choro, birra, congelamento, aderência, redução ou não falar em situações sociais. Se você disser que seu filho tem choro, tem birra, congela, tem vergonha de falar na frente das pessoas,
tem um medo marcado, né, de apresentar trabalho. Meu filho Davi teve isso, eu nem sabia. Olha. Medo, ansiedade desproporcional, né? Ele não conseguia apresentar um trabalho na frente. E ele dizia o seguinte, professora, ele começava a chorar e dizia, professora, meu trabalho não tá bom, tá tudo ruim, eu vou tirar nota 0. Aí vem a professora falar com a minha esposa, olha, o Davi tá com a autoestima baixa. O Davi, ele acha que ele tem aqui algum problema e precisa ir no médico. Talvez fosse diagnosticado com fobia social. Mas, na verdade, ele tinha um medo do fracasso. Porque ele, até hoje ele é assim. Nós também, né? Nós valorizamos tanto a opinião das pessoas. Eu quero tanto ser elogiado por todo mundo que eu não admito a hipótese da derrota. Então eu já antecipo a minha derrota. Já vai lá parar chorando, porque não vai conseguir o que ele tanto quer. Porque o que ele quer é alto demais. Perceba que a estima é alta. Não está baixa. O foco não é o Redentor. O foco é ele mesmo. Ele quer receber o louvor dos homens. E o aconselhamento chama isso de temor de homens, popularmente conhecido como fobia social. Eu vou passar aqui. Esse daqui então, Deus do céu. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São vários critérios, 9 sinais e sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade. O diagnóstico usa vários critérios, mas basicamente ou a criança tem sintomas de desatenção ou sintomas de hiperatividade e de impulsividade. Nosso filho do meio foi diagnosticado há uns anos atrás e tomou remédio. Hoje, eu, com o conhecimento que tenho, nunca daria remédio, nem tampouco levaria ele lá. Provavelmente, eu tiraria ele da escola e colocaria ele no homeschooling. Homeschooling, ensino em casa. Que não é, talvez não seja a melhor terminologia, né? A escola em casa não faz muito sentido, né? É educar. Que a metodologia que a escola tinha e a maneira que a escola lecionava na época, ele não se adaptou. Mas ele tinha uma questão orgânica, de fato, que era a dislexia. Ele tinha, sim, uma dificuldade de desenvolvimento na alfabetização, e era incrível como ele trocava as palavras, ele começava a ler uma frase, ele lia as palavras invertidas, mas ao longo de algum tempo, do amadurecimento e do ensino nosso em cima, passou a ter mais atenção, e com o remedinho lá que deu uma ativada no cérebro, ele melhorou. Mas os estudos mostram que, com medicação e sem medicação, o resultado é igual. É igual, acredite se quiser. Críticas ao DSM, ao número exagerado de diagnósticos. Antes eram 6 distúrbios, eu já vou dar um intervalo que vocês estão pedindo aí. Mas agora são 200, né? Eu só vou pedir para vocês assim, a gente mais ou menos planeou aqui 1h30, intervalo 1h30, pode ser? Como eu comecei aí, nem completei a primeira hora, ainda tenho mais 30 minutinhos que eu queria fechar aqui com vocês. Mas o problema desse manual é que os critérios que são muito subjetivos e para muitas doenças eles ampliaram muito o leque. Isso é bem complicado. Eu coloquei à esquerda este livro chamado Voltando ao Normal, escrito pelo Dr. Allen Francis. Esse médico foi o coordenador do DSM-4. Vocês vão ler a crítica dele sobre o DSM, que ele fez. Ele foi o chefe, psiquiatra. Então, tudo que está posto aqui está neste livro. Recomendo a leitura. Como o excesso de diagnósticos e medicalização da vida estão acabando com a nossa sanidade e o que pode ser feito para retomarmos o controle. Ele crê no desequilíbrio químico. Ele crê. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ainda com esses pressupostos, ele faz uma crítica muito pesada, porque o objetivo do manual era tentar fazer diagnósticos precoces de transtornos mentais para que pudesse ser tratado de maneira mais coerente e precoce possível. Mas ele só defende a medicalização nos casos extremos. Então a ideia inicial soa como piedosa.
válida de tentar ampliar o diagnóstico e você direcionar para o tratamento precoce. E o tratamento precoce que ele coloca é a psicoterapia, é o tratamento de aconselhamento. Aconselhamento psicológico, vamos colocar assim, né? Não medicamentoso, mas ele critica muito como isso aumentou de forma estratosférica e a indústria farmacêutica de posse nisso, quanto mais gente doente, mais remédio. E vocês vão ver dados que eu vou colocar aqui assustadores. Então, como eu disse, o DSM é a Bíblia da psiquiatria. Não previmos nem evitamos 3 novas falsas epidemias e distúrbios mentais em crianças. Quando ele fez o DSM-4, eles não imaginavam que haveria epidemia de 3 fenômenos. Vamos chamar de fenômenos aqui, tá? Eu chamo de fenômenos. O autismo, e a gente pode falar um pouquinho mais à frente sobre isso, déficit de atenção, né? E o transtorno bipolar. O número que eu vou mostrar mais à frente é assustador de diagnósticos desses chamados transtornos. Agora, ele ressalta a ausência de testes biológicos. Mais uma vez, não existe um marcador, não existe um teste biológico, não tem como medir. São critérios subjetivos que você coloca e eu associo esses critérios e associo esses transtornos a rótulos. Você pega uma pessoa, analisa e você vai e põe um rótulo nela. Ele tem transtorno bipolar, ponto. E qual é o tratamento? É esse. Como é que eu fiz isso? Ouvindo a pessoa, com critérios pelo DSM, eu digo que ela tem aquilo. Fé. Isso é fé. Isso é crença. Você não tem marcador biológico. Mais uma vez, não tem marcador biológico. Enfim, vamos seguir um pouquinho mais aqui. Ah, mas eu consigo fazer a imagem do cérebro, chamado PET scan. Você vai ouvir muito psiquiatra dizer que já mapearam o cérebro e viram que o cérebro de um deprimido é diferente do cérebro de alguém não deprimido. Agora é interessantíssimo que esse psiquiatra coloca aqui. Olha, o meu exemplo favorito é a degustação de vinhos. Por isso que eu gostei dele. E não da medicina. Há muito se sabe que costumamos dar a um vinho uma classificação muito melhor se nos disserem que a garrafa custa $90. Em vez de 10. Se for 90 euros, então, 10 euros já é caro, né? Aqui em Portugal, 2 euros já é caro, né? Isso mostra o quanto somos sugestionáveis. E, gente, foi engraçado porque essa semana a gente teve aqui conosco um professor lá do seminário, que é o Paulo Santana, amigo pessoal. E nós saímos para comprar vinho. Alessandro, tem uma aplicação aqui chamada... Vou fazer propaganda, não, porque isso está sendo gravado, depois outras pessoas vão ver, eu não ganho nada para isso também. Mas tem uma aplicação que você vai lá, escaneia o rótulo do vinho e te dá uma nota. E eu, empolgado, só comprei nota de 4 para cima. E tudo na promoção, né? E teve um vinho que eu comprei, que custou na promoção, né, com desconto, 15 euros. Falei, pela primeira vez eu vou pagar um vinho caro aqui em Portugal, porque eu não tenho coragem de pagar um vinho caro. É tanto vinho bom e barato, para que comprar um caro? Mas eu, né, vamos lá experimentar o... E, sinceramente, se eu não soubesse que tinha custado 15 euros o vinho, eu não ia dizer que era tão bom. Eu experimentei quase metade já dos vinhos que eu comprei. E, assim, o que eu mais gostei de todos é um que eu já tomava, que custa 6 euros. É gosto. Isso é pessoal. Aquela nota ali não segue critérios objetivos, percebe? Você pode até elaborar um critério de diagnóstico de vinho. Se é mais ácido, se é menos ácido. Você pode até dosar a acidez do vinho, né? Mas a questão do paladar, do aroma, esse é mais frutado, é madeirado, eu não tenho nada disso. Para mim, tomei, é bom, tá valendo, né? Mas tem um negócio, né, Pedro? Tem que girar a taça, cheirar. Eu sempre faço isso, mas, sinceramente, para mim, tá do mesmo jeito. Mas percebe a sugestão que se você souber que o vinho é caro, tu vai tomar diferente. Tu não vai dar uma nota menos do que 4. 4 para cima é bom, né? Agora, se souber que ele custou 50 cêntimos, tua nota vai ser menor do que 4. Ou seja, o seu pressuposto, aquilo que você entende de quem é você, quem é Deus, né? De onde é que vem esse problema? A maneira como eu vou reagir a esse problema, a maneira que eu vou degustar, experimentar o sofrimento é diferente.
Eu vou dar um exemplo que nós oramos aqui nessa igreja, a igreja do pastor Pedro. Nós tivemos a oportunidade de visitar esse senhor no hospital, né? Foi o Pedro e sua orquestra sinfônica lá da igreja bíblica, né? Visitar um doente que estava em câncer terminal, em cancro terminal. E ele tinha pânico, tinha crises de pânico. E eu comecei a conversar com esse senhor, descrente, né? E o medo dele era da morte. E eu perguntei, o que é morte? Ele não sabia o que era morte. E ele me perguntou, doutor, eu não sei como é morrer. Eu falei, eu também não. Engraçado, né? Também não, nunca morri. E não conheço ninguém que morreu e voltou, né? Só Jesus. E pela fé. Mas não conheço ninguém vivo hoje para conversar. E me conta, como é que é lá, né? Vi uma luz branca, a luz assim, ó, da sala de emergência. Veja, ele tinha uma percepção, ele não entendia o que era morte. Eu perguntei, quando você morrer, o que você acha que vai estar do outro lado? Eu não sei. Mas esse homem terminou seus dias, seus últimos suspiros, né? Mandando uma mensagem pelo seu telemóvel para o filho que estava em casa. E um dos conselhos que era, né, seja obediente à vovó, etc., era, siga os passos de Jesus. Ele passou a entender a morte, uma perspectiva diferente, tanto que ele só me deu abertura para falar de Jesus, né, e até o pastor visitá-lo, etc., porque eu dei um artigo do John Piper, Não Desperdice o Seu Cancro. E ele me fez uma pergunta, como você tem certeza de que ele está do outro lado a te esperar? As pessoas que têm crenças religiosas a respeito do pós-morte enfrentam a morte de maneira muito diferente daqueles que não têm essa crença. A ansiedade é menor, o pânico é menor, o sofrimento é menor, a aceitação da família é melhor. Mas perceba como o pressuposto, as bases daquilo que você crê, sua cosmovisão, ela interfere drasticamente na sensação, é igual vinho. Quanto mais caro, se você souber que ele é mais caro, você vai dizer que ele é melhor. Entre a relação médico-psicólogo, né, e o seu doente, eu conto uma história de uma mulher que ela tinha transtornos bipolar. Tinha momentos em que ela estava com muita depressão, momentos de euforia. E quando ela estava a melhorar, e o médico estava prestes a dar alta para ela, né, e dizia, olha, você está muito melhor, semana que vem é a nossa última consulta, só para a gente finalizar. E quando voltava na última consulta, ela tinha piorado tudo. No final dessa história, a doente estava apaixonada pelo seu médico. E ele passou anos tratando essa doente. E ela, repetidamente, ela mostrava todos os sintomas. Uma das grandes farsas que tem são os transtornos de personalidade. Esse autor fala sobre isso. Ele mesmo diz que já viu pessoas com mais de 100 personalidades diferentes. Mas não há um exame médico capaz de dosar isso. Isso vem como modismos, que ele vai falar um pouquinho mais à frente. Deixa eu ver se é aqui. Bom, aqui é só um slide para falar a respeito do scan cerebral, que é exatamente o que a gente está falando. Deixa eu fechar isso aqui, eu parto para os modismos, que é a depressão, ela muda o cérebro. Essas doenças mentais, ela é capaz de mudar o cérebro? Sim, ela é capaz de mudar o cérebro se você fizer um PET scan. Se você souber que o vinho custa 50 euros e fizer um PET scan, vai mostrar diferente se você souber que é um vinho barato. Só mostra como o cérebro funciona, não mostra a causa. Isso cientificamente já está comprovado, mas aqueles que creem no desequilíbrio químico vão sustentar que os PET scans dosam a química cerebral e mostram que você tem aí um transtorno qualquer. Né? O nosso filho do meio já foi diagnosticado com autismo. E ele se via cada vez mais alto sempre. Ele era irritado, experimenta contrariá-lo. Desse tamanhozinho. Se disser não, ele esperneia. Não queria brincar com ninguém, porque ninguém era suficientemente agradável a ele. O padrão dele era muito alto. Era uma pessoa extremamente inteligente, até hoje é inteligente. E a inteligência dele é tão grande que ele aprendeu inglês jogando PlayStation.
E fala até um inglês bom. Nunca frequentou uma escola. Agora, pede para essa inteligência entender o funcionamento de uma máquina de lavar louça e colocar as louças lá para lavar. Mas entende toda a química e ciência por trás de uma carne de hambúrguer quando está a fritar. Adora cozinhar. Adora ver vídeos dessas coisas. Pesquisa a fundo mesmo. E ele é tão concentrado nas coisas que gosta. Agora, as coisas que não lhe agradam, não funcionam. E quando o irmão, então, dá um beijinho no pescoço dele, misericórdia, ele quase se matam, se pega nos tapas lá em casa, é extremamente iracundo. A ira é um pecado que vive dia a dia com ele. Então ele é irritadiço, ele é antissocial e é super inteligente. Opa, transtorno de Asperger. E numa consulta com a psicóloga me chamou desesperada. Eu acho que ele tem autismo, né? Hoje não é mais Asperger, hoje é tudo transtorno do espectro autista, a coisa amplia muito mais, né? É uma tragédia. E durante a consulta ele abre a porta do consultório, papai, a coleguinha pegou meu brinquedo, e gritava. Falei, baixa a voz uma vez, baixa a voz pela segunda, ele baixou. O que eu falei para você? O senhor falou para não interromper a consulta e ficar lá fora sentadinho quieto. Então, por que você não fez isso? Não, mas a menina... Não. Volte, obedeça ao seu pai. E quando chegar em casa, a gente vai conversar. E a conversa é com amor, com carinho, com oração e com lá 2 sentadas no bumbum para poder aprender a obedecer ao pai. E é assim que foi. E aí eu expliquei para a psicóloga. Tá vendo o autismo dele? Ele é alto demais, o mundo tem que girar em torno dele. A minha cosmovisão era diferente dela. Ela usou uma ferramenta lá da psicologia, eu usei a ferramenta da escritura. E se fosse nesse caminho, é bem provável que se ele fosse numa consulta do psiquiatra, tacasse remédio do menino. E essa é a grande questão. O que eu quero provocar aqui com vocês é como nós vamos fugir desses modismos. Que ele mesmo coloca, o Dr. Allen, Francis Allen. Allen Francis. O TDAH, ele aumentou muito a quantidade de diagnósticos. Hoje, qualquer criança é diagnosticada com isso. Mas o que é transtorno ou déficit de atenção, eu chamo de atenção seletiva. Entrega um videogame na mão dele. Né? Daqui eu vejo um adolescente mexendo no smartphone. E, por favor, não se sintam ofendidos. É muito mais interessante do que assistir essa aula. Vou falar para a idade dela de neurotransmissores? Não é nada interessante. Né? Às vezes nem estudou na escola, não sei. Mas perceba como o smartphone ele chama a nossa atenção. Quem desenvolve as aplicações, Instagram, Facebook, desenvolve mecanismos e estudam a fundo, a sério, como estimular a produção de dopamina no cérebro. E como isso é prazeroso. Olha os vídeos. TikTok. Tem coisa melhor que TikTok? Você não está fazendo nada, está cansado. Tu não vai ler o Salmo 119. Né? Tu vai lá para o TikTok. E para pensar quantas vezes tu pegou no telemóvel aqui nessa apresentação, mexeu e olhou para ele. Ou durante o culto. Ou está assistindo um filme, o filme é muito chato, a gente fica assistindo o filme, mas fica mexendo no Facebook, no Instagram, mandando mensagem para os outros, no WhatsApp. Essas coisas, elas chamam a nossa atenção. E ele fala que isso também é um dos modismos. Virou transtorno, tá, pessoal? E ele vai falar também sobre isso. Mas a atenção é seletiva da criança. Ela vai perceber aquilo que não gosta. Mas se você educar a criança afinco, colocar limites, ensinar princípios, discipliná-la biblicamente e com a vara que Salomão tanto fala, né? Você vai ter uma criança que vai ser livrada da morte. E ele vai ser capaz, sim, se você educá-lo, ensiná-lo, insistir com ele, a ler um livro de neurocirurgia. Mesmo que para ele não seja interessante. Exercício físico é bom? É bom. Faz bem para a saúde.
Mas Deus do céu, eu fui 2 vezes para o ginásio essa semana e a cada exercício que eu faria, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? A vontade de ir para casa, comer, beber, assistir Netflix, é muito maior. Isso é natural nosso. Agora, essas epidemias de transtorno bipolar infantil, qualquer criança irritada, temperamental, nervosa, agressiva, impulsiva, criança mal criada, desobediente, que não tem limites, que os pais não colocam limites. Os pais não educam, não ensinam nem a escritura e nem põem limites. Eu não falo limite, olha, desce daí senão você vai apanhar. Está errado. Se ela subiu na cadeira que você falou para não subir, já tem que apanhar. Não tem que ameaçar que vai bater. Você está coagindo seu filho. E ele tem que entender que ele já infringiu um princípio, ele já pecou. E o salário do pecado é a morte, então ele tem que ser punido. Não estou dizendo para espancar. Mas não, vamos usar a vara. Tira o chinelo. Vem cá, menino. Não, ele não te obedeceu, ele está com medo do chinelo. A criança ela tem que aprender, e com o nosso filho, a gente tratou a ira dele assim, né, o seu transtorno de autismo, nós tratamos assim. A regra com o Lucas era, né, se franzia a testa, vai para o quartinho. E a gente conversava, orava com ele, papai te ama, explicava o versículo bíblico, ensinamos ele a decorar versículos da palavra. E agora, meu filho, o que o pecado faz? O pecado gera morte. E o que vai acontecer com você agora? Eu vou apanhar. Quantas vezes, papai? Até quantas vezes? Para ele entender que há gradação, né? E há sim. E Deus do céu, às vezes tinha que fazer isso 10 vezes por dia. Dá trabalho. Requer tempo, requer dedicação, e as pessoas não têm tempo para isso. Os pais hoje trabalham fora, deixam o menino criado com a avó, ou deixam na creche, deixam não sei aonde, deixam com a vizinha. E nós estamos fabricando cada vez mais crianças hiperativas, não é? Ou com transtorno bipolar infantil. O autismo, mais 13 minutos se a gente dá um intervalo, também é outro distúrbio chamado do neurodesenvolvimento, né? Antigamente, 1 a cada 2.000 crianças eram diagnosticadas. Quando o autor escreveu esse livro em 2017, o diagnóstico aumentou para 1 a cada 80. Hoje, é 1 a cada 44. O que mudou? Se calhar alguma coisa na água, né? Estão dando muito hormônio para as galinhas, estão comendo esses alimentos aí adulterados, as crianças estão ficando tudo autistas. Deus do céu! O diagnóstico que ampliou. Nós estamos fabricando autista. E aí, talvez a gente possa até conversar depois da palestra sobre isso, que isso aqui é um assunto bem extenso, mas cada vez mais é a fábrica de doenças, a depressão maior. Ninguém pode ficar triste mais hoje, não. Perdi minha mãe, perdi minha esposa, perdi meu filho. Vou ficar de luto, sim, que tragédia. É a morte, é o pecado que trouxe isso. Isso é terrível. Mas se você ficar mais de 15 dias em luto e se desligar da sua vida, tu está deprimido. Agora, peraí, antes do filho morrer, eu não tinha desequilíbrio cerebral. Agora que meu filho morreu, não, agora meus neurotransmissores estão em baixa serotonina, né? Por isso come chocolate, que ajuda, né? Como é que a gente compra essas ideias? Ninguém mais pode morrer, né, e sofrer do luto. E olha que interessante que ele diz aqui: deveríamos ter mais fé nos extraordinários poderes curativos do tempo, na resiliência natural, nos exercícios, no apoio da família, da sociedade, e o que ele chama, né, ele entende aqui, da psicoterapia, e muito menos fé automática no desequilíbrio químico e nos comprimidos. Esse cara não é cristão. É o médico que está criticando veementemente essa medicalização, esses rótulos que são colocados aí de maneira louca, né? Transtorno bipolar tipo 2, fobia social, a timidez virou doença. Transtorno do estresse pós-traumático. Aquilo que se resolveria talvez com algum tempo virou doença e vai para o médico lá.
É aquele vigilante, né? Que toda vez que ia vestir o fato para trabalhar, tinha lá uma crise de pânico. E cada vez mais, a lista continua. Revolução sexual, como eu disse do sildenafil do Viagra. A mensagem é: você deve a si mesmo e a sua amada ser tudo que pode ser com a chegada do Viagra. O homem de 70 agora vira um de 40. E o seu pecado, que é a lascívia, agora tem um nome. Porque o tempo chegou, gente. Tem idoso de 90 anos que quer tomar sildenafil. E a sua esposa, coitadinha, né? Deus do céu. É o que eu te digo. É a idade para jogar baralho, jogar dama na pracinha, cuidar dos netinhos, ensinar os filhos, ensinar os netos, o caminho que deve andar. A idade da sabedoria, não. A idade da vida sexual ativa, a gente já passou. Mas não, agora eu posso. Só fechando aqui, estupro é crime, não transtorno sexual, mas um erro, um erro no DSM-4, de uma redação, serve de motivo para os juristas e pessoas mal intencionadas justificar que estupro faz parte dos sintomas de um transtorno mental qualquer. E muita gente deixou de ir para a cadeia e foi para a instituição psiquiátrica. Queria falar alguma coisa? Exatamente isso. O que nosso irmão está colocando ali é a questão de como a indústria farmacêutica influencia na criação desses rótulos, desses transtornos, e não são fruto de uma pesquisa, né? Exato. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, e eu vou trazer alguns dados interessantes, e a gente vai falar um pouquinho disso no desenvolvimento das medicações para depressão. Então, segura um pouquinho isso aí, e eu vou trazer detalhes ali muito bons que vai te ajudar a pensar um pouco a respeito disso. Transformando pirraça em transtorno mental. A criança não pode fazer mais pirraça, que ela tem agora o chamado transtorno disruptivo de desregulação do humor. Eu conheci um irmão no Brasil, ele era da Assembleia de Deus, era um idoso, que me dava umas aulas de inglês, e ele disse para mim que o seu filho tinha o chamado transtorno do opositor. Eu falei, engraçado, meu filho também. Vamos conversar. E ele dizia, né, não, porque o meu filho é assim, assado. Eu falei, engraçado. Esse transtorno aí, acho que a Bíblia fala a respeito dele, né? Inclusive, Salomão deu um comprimido maravilhoso, chamado vara. E assim a gente foi conversando, mas percebe o que está por trás disso, né? É mais fácil eu dizer para meu filho que ele tem uma doença e ele está entregue ao psicólogo, ao psiquiatra para tratamento, do que eu, como pai, entender o coração do meu filho, gastar tempo educando meu filho. E como diz Salomão, livrá-lo da morte. A questão da vara não diz respeito apenas à questão da disciplina física, Deus do céu. É a disciplina como um todo. É um remédio amargo, que inclui a questão física. Mas quando nós abdicamos de tratar o coração do nosso filho, de mostrar que esses sintomas são frutos do pecado, quando eu deixo de fazer isso, eu estou entregando meu filho à morte. Percebe o quão grave é isso? Que quando você terceiriza esse tipo de educação, de abordagem, e abraça esses diagnósticos, esses rótulos, você está deixando de ter oportunidade de pregar o evangelho para o seu filho. Ou para você mesmo. Que quando rotulamos essas questões da alma como doença e o tratamento é o médico, ou é o psicólogo, é o psiquiatra, eu estou dizendo questões não orgânicas, tá? Eu estou deixando de ter a oportunidade de mostrar os efeitos da queda. E que a solução é Cristo. Eu vou falar isso na cosmovisão cristã.
E quando você entrega para o seu filho tomar um remedinho, ele vai ficar mais calmo. Mas você tratou o coração dele. Você mostrou para ele como se ilumina o coração por meio da Escritura, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Mas na hora de educar o filho a gente terceiriza e deixa aplicar a Escritura. Busca essas ciências, mas não busca o pastor. Até lápis de memória natural do envelhecimento virou transtorno. Transtorno neurocognitivo leve. Deus do céu, já tem isso já. Esse autor descreve uma história muito engraçada dele. Ele foi viajar como médico para palestrar. Chegou no aeroporto, deixou o carro, parou lá em faixa dupla, ligou o pisca-alerta, tirou as coisas do carro. Enfim, viajou, palestrou, passou o fim de semana. Quando voltou, no domingo à noite, chega no aeroporto, onde é que eu deixei meu carro? E começou a perguntar para os seguranças, né? O carro tal, não sei o quê, onde é que está? Ele largou o carro dele, aberto, com as portas abertas, pisca-alerta aberto, só pegou as malas e entrou para o check-in, largou o carro lá, esqueceu o carro lá. E ele conta outras dezenas de situações da vida dele, né? Tem vídeos no TikTok, né? De mãe rindo. Tem um vídeo muito engraçado. Cheguei, ela ria. Cheguei na escola de música para levar meu menino, né, para aprender o violão. Cadê o menino? Só tinha um violão. Não, ela tem um transtorno neurocognitivo leve. E vocês já viram notícias lamentáveis de pais, mãe ou pai, que esquece seu filho dentro do carro. Mas isso é transtorno? Ou atenção seletiva? Porque ele foi fazer outra coisa, não foi? Sua atenção estava naquilo, mas não estava no filho. O que é mais importante? Essa é a grande questão. Como nós vamos ler? Qual é o ídolo do meu coração? O que me controla? Né? Uma das perguntas muito interessantes que a gente faz, eu já estou a fechar aqui, vou dar um intervalo, para entender se a pessoa tem algum grau de demência na infância. Ele alfabetizou, está em que ano na escola? Ano tal. Ele sabe contar dinheiro? Quando você pede para o seu filho ir comprar pão e dá lá 5 euros para ele sabe conferir o troco? Ou ele esquece o dinheiro todo lá e volta com pão? São coisas básicas. Tem gente que esquece de tudo, mesmo do dinheiro. Idoso, por exemplo, no hospital é engraçado. Você vai descer com ele da cama ou da maca. A primeira coisa que ele pergunta: cadê chinelo? Não pisa descalço no chão, de jeito nenhum. Idoso não pisa descalço no chão. Não. Porque senão vai gripar, né? Percebe? Né? O condicionamento. Gula virou transtorno mental. E ele mesmo fala que eu me encaixo nos transtornos. Compulsão alimentar. Você já ouviu falar a respeito disso. Gente, comer é muito bom, né? Mas você já viu alguém com compulsão por bondade? Pega todo o dinheiro que recebeu do salário, sai aqui em Lisboa distribuindo dinheiro para todo mundo? Não tem. Perceba que a compulsão é sempre para mim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no adulto. Eu tenho isso aqui até hoje. Eu esqueço um monte de coisa. Eu sou hiperativo com o que me interessa. E agora preciso estudar algumas coisas de medicina. Deus do céu, coisas que eu já tinha estudado lá atrás. Para fazer a prova aqui em Portugal, eu tive que estudar de novo. Pediatria, cirurgia geral. Quando eu comecei a ler aquelas coisas, eu comecei a rememorar coisas de 15 anos atrás. Imagina, eu, médico, adulto, intensivista, depois de tantos anos de carreira, tendo que ler coisas de ginecologia. Que alegria, uma alegria. Eu li aquilo com prazer, só que não. Mas eu tinha que ler, porque eu tinha que fazer prova. Li tudo, li. E você acha que meu domingo à noite, depois de todos a fazer na igreja, depois que, né, meu hobby é ler sobre pediatria quando eu vou dormir? Claro que não. Mas Netflix tu liga. Percebe que a gente sempre busca o que ele coloca aqui das paixões, que são tratadas como vícios,
que é um dos modismos. Para fechar essa lista, em 2012, o CDC nos Estados Unidos relatou que 25% dos norte-americanos têm um transtorno mental. E aqui alguns dados a respeito do TDAH. 1 a cada 30 meninos é diagnosticado com um transtorno do espectro autista e cerca de 1/4 das crianças em acompanhamento de verão norte-americano é medicada para TDAH. Já toma remédio. 100% dos integrantes, aí meu irmão, que você me perguntou, 100% dos integrantes do painel do DSM-4 sobre transtornos de humor tinham vínculos financeiros com a indústria farmacêutica. Em 2010, o CDC diz que 9% dos adultos entrevistados atendiam aos critérios de depressão. Imagine isso traduzindo. No DSM-3, o critério era de tristeza, né, profunda, com todas aquelas alterações de 1 ano. No DSM-4, para 2 meses. No 5, com 15 dias. E ele brinca, o autor desse livro, chamado Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Muito legal esse livro. Que no próximo DSM vai ser 2 horas. Cosmovisão Bíblica, próximo depois do café. Abro para 1 minuto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, rapidamente. Nós vamos fazer um intervalo agora de 15 a 20 minutos, tá bem? Voltamos para fechar com a cosmovisão bíblica, tá? Antes disso, irmão Daniel. Eu só queria para comentar o seguinte. Quando se fala em ansiedade, naturalmente a ansiedade não está elencada nos 10 mandamentos. Mas Jesus diz expressamente: não andais ansiosos. E se as pessoas andam ansiosas, obviamente não estão a cumprir aquilo que Jesus, Deus, quer delas. Sem dúvida. Não obstante, eu gostava que comentasse esta situação. Não vou adorar. Uhum. Em cenário de guerra, em África, quando a guerra do ultramar, assim chamado, havia vários camaradas de armas, chamamos camaradas, mas não é com sentido político, não. Camaradas que, por indicação médica, estavam a tomar uma coisa que eu, quando cheguei a Portugal, quando alguém tomava 5 miligramas, dizia-se que e eles estavam a tomar 20, era Valium 20. Porquê? Porque eu falei com o médico, felizmente eu, graças a Deus, nunca tive. Mas outros camaradas tomaram e disseram: é porque eles, quando acordam, não sabem se é esse o último dia. Portanto, estavam ansiosos pela sua vida. Pronto. E gostava de comentasse isto, e só uma segunda questão para terminar é a seguinte. Eu queria dizer, o pastor que está aqui, que já me ouviu dizer algumas vezes, não sei se não é gostado, mas nas reuniões de quarta-feira, um dos meus maiores problemas, um dos meus problemas, era efetivamente a luta que eu tinha para não estar ansioso. Porque eu tinha sempre presente essa passagem: não andei ansiosos, se Deus cuida das avezinhas, quanto mais de vós, homens de... Sim. Portanto, vamos lá ver, é porque a ansiedade é uma emoção. Enquanto quando uma pessoa rouba alguma coisa, eu roubei uma carteira. É um facto palpável, material. Às vezes a emoção da ansiedade apodera-se de nós quase sem nós nos apercebermos. E aí eu tenho que dizer assim: oh meu Deus, eu não posso estar ansioso. Porque ou eu confio em Deus, ou então não confio e estou ansioso. Perfeito. A maior ansiedade da igreja é a volta de Jesus Cristo. Nós ansiamos a volta de Cristo. Então eu tenho uma perspectiva futura de algo que ele prometeu que vai se cumprir. E o mandamento é que até que esse dia se cumpra, eu preciso me transformar à imagem de Cristo e me santificar. Perceba que diante de uma expectativa futura, e a pergunta do irmão exatamente com relação a essa questão da ansiedade, eu vou repetir aqui porque está sendo gravado, a respeito dos sentimentos, né, que a ansiedade é um sentimento, como é que a ansiedade quebra o mandamento e como a gente pode entender melhor isso. Então, a igreja, ela anseia pela volta de Cristo. Nós temos uma perspectiva futura. É diferente da perspectiva futura de
que eu vou comer, o que eu vou vestir, quem vai pagar meu salário, se o dinheiro vai dar, se eu vou passar de ano na escola, se eu vou ser bem-sucedido no trabalho. O chefe te liga, vem cá que eu quero me reunir com você em 30 minutos. E a voz dele, o tom de voz dele é um tom muito bom. Você já pensa 1000 coisas, o coração já acelera, você já tem a emoção. A emoção, ok, ela vai se despertar imediatamente. A grande questão é o que eu faço com isso? Como que eu vou administrar isso? Estar diante das circunstâncias, daquilo que nos rodeia, da perspectiva de vida, dos problemas. Eu vou mostrar mais à frente um gráfico muito interessante, é como um sol sobre a gente. E esse sol são as circunstâncias, são essas situações, essas expectativas, inclusive, né? E quais frutos que eu vou produzir. Então, isso vai entrar na minha mente, passa pelo meu coração, e a resposta que eu dou isso é a grande diferencial. Por mais que me traga emoção, e talvez inicialmente, quando seu chefe liga, eu quero você em 5 minutos na minha sala. Obviamente, você não está à espera de que ele vá lá te dar uma promoção. Isso vai te trazer sentimentos? Claro, você não vai abrir a porta, chefe, cheguei, morrendo de vontade de estar aqui. É claro que não. Você já criou com base no estímulo que você teve, você vai ter uma resposta, ok. A grande questão é que o pecado nos trouxe um corpo que agora as emoções elas vão estar voltadas para a satisfação própria, para o desejo próprio, e elas vão ter os seus gatilhos também nesse sentido. A criança, quando está bem pequenininha, se você toma o brinquedo dela, ela não te agradece, ela não sorri para você. É mais fácil ela morder o coleguinha. Porque as suas emoções, a sua vontade, a sua condição, ela é pecaminosa. Ela está arranhada por conta do pecado. Então, uma questão é essas emoções. Entretanto, eu preciso redimir, inclusive, essas emoções. À medida que eu vou treinando no aconselhamento bíblico e vou santificando o meu coração, eu tenho a capacidade, sim, de reagir de forma emocional diferente, né? Se eu receber hoje um diagnóstico de cancro, e terminal, eu já tenho aqui na minha cabeça o que eu vou fazer. Eu não vou chorar, eu não vou ficar deprimido, eu não vou espernear, eu vou aproveitar a oportunidade. Já tem um monte de coisa aqui na minha mente, coisas que eu aprendi no aconselhamento, né? E eu já disse, uma das coisas que eu não quero é quimioterapia, tratamento que vai me trazer sofrimento para ganhar 1 semana, 15 dias, 1 mês, 3, 6 meses de vida. Deus do céu, eu não quero. Eu quero viver bem o resto do tempo que me falta e aproveitar muito bem, para a honra e glória de Deus. Ponto. Isso é o que eu penso hoje com o conhecimento que eu tenho. Agora, nem todo mundo reage assim, né? Então, a questão da ansiedade, da expectativa do que é futura, se eu desejo muito aquilo, né? Por exemplo, eu preciso dessa promoção no trabalho porque eu preciso trocar meu carro. E quando você vai conversar com seu chefe, você cria uma ansiedade, cria uma expectativa e tem reações, você pode ter reações pecaminosas a respeito daquilo, perder o seu sono, né? Enfim. Quando Cristo escreve a respeito da solicitude da vida e diz que é não para andar ansioso, não é que é um mandamento novo. É que quando você anda ansioso, você quebra todos os mandamentos. Você está amando mais o objeto de desejo do que o próprio Deus, né? E aí, etc. Então, essa questão do transtorno de ansiedade é quando a ansiedade crônica, e aí eu digo, pecado, a dinâmica do coração errado, ela torna-se crônica, pode sim afetar o corpo. E agora, você vai descer o elevador, aquele balançar do elevador, aquele friozinho na barriga, estimula o sistema nervoso autônomo e você tem uma crise de pânico física. E você tem medo também. Você tem medo de que vai morrer, você está certo de que vai morrer. Mas, ao mesmo tempo, você esquece que Deus controla todas as coisas, inclusive o cabo de aço do elevador, né? Mas percebe que todas essas coisas vêm juntas. Mas a questão é pecado estar ansioso? Sim. Porque, primeiro, Jesus disse. Segundo, aquilo que está dentro do seu coração precisa ser tratado. E é agora que a gente vai tratar depois do café. Vamos lá.